um dos outros pontos também que chega em matéria ao final da manhã de hoje, ao início da tarde, na verdade, Bolsonaro indicou as testemunhas da ação da trama golpista, né? O documento foi entregue à corte nesta segunda-feira, que passou, né? E aí tem a publicidade dos nomes. A defesa do Bolsonaro já havia indicado 13 nomes em março, e agora completa a lista, né? E que tem, entre alguns nomes, o Tarcísio de Freitas, o Hamilton Mourão, o Ciro Nogueira, o Rogério Marinho, o Eduardo Pazuello, o ex-ministro do Turismo também, o Gilson Machado. Me chama a atenção também aqui a presença do Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, do Júlio César de Arruda, ex-comandante do Exército, e do Freire Gomes também, ex-comandante do Exército. Algo chama atenção, algo se destaca neste momento em que o Bolsonaro traz as suas testemunhas, o arco desses 15 nomes, professor? Não, normal, é uma lista, eu não vi inteira a lista, mas é normal, tem que trazer mesmo, faz parte do direito de defesa dele. Certamente, eu creio que uma boa parte dessas testemunhas será para depor quanto à honorabilidade dele, dar depoimentos pessoais contra a pessoa, isso é comuníssimo no processo penal, né, são os testemunhos quanto à pessoa, quanto à honra, quanto à honestidade da pessoa, etc. Tal. E outras vão falar sobre fatos, né, sobre fatos que ocorreram, então são as mais importantes, né? Mas é um direito da defesa, não tem nada de fora do normal isso, assim. E nos últimos dias, evidentemente, o senhor já esteve aqui no DCM, já também provavelmente esteve em outros espaços falando a respeito do que o Bolsonaro vem produzindo desde a sua internação, né? Ora, num acenoide ele está bem para fazer uma live, vender um capacete, depois receber uma equipe de TV, depois ele se agrava para receber a oficial de justiça, depois no dia seguinte o boletim é que a saúde dele agravou, depois dá uma melhorada e hoje ele já grava um vídeo chamando para atos pela anistia em Brasília. O quanto esse ferrolho, né, do Bolsonaro no hospital atrapalha, não só sob a perspectiva política, mas sob a perspectiva jurídica, uma vez, professor, que se colocou em questionamento também a condição real de ele ser notificado e intimado lá. Bem, sem dúvida alguma, é um problema, porque ele estava numa unidade, não sei se exatamente tratamento intensivo, acho que uma intermediária, né? Uhum. De semi-intensivo, algo do gênero, acho que é isso, eu não me recordo com exatidão. Mas, de qualquer forma, é um sinal de que ele tinha uma gravidade considerável. Eu acho que para o judiciário ter mandado intimado, mesmo ele tendo feito live, se ele recebeu visitas, fez live, etc., tal, foi um erro do hospital, que tem que ser apurado pelos órgãos da Anvisa e que controla esse tipo de atividade, e punido quem deixou, isso é uma coisa. Outra coisa é intimá-lo. Intimá-lo só poderia ter havido intimação se fosse consultado um médico. Entrou algum som aí. Se fosse consultado algum médico, se fosse levantada essa questão, um juiz não pode decidir se ele acha grave ou não. Isso é um imenso erro. É um tratamento desumano da pessoa e não é assim que se deve proceder com ninguém. E eu falei a mesma coisa quando o Lula teve um problema semelhante, como estava preso. Né? Quer dizer, então eu acho que esse tipo de situação nós não podemos fazer concessões, é uma questão de direitos humanos, uma questão essencial e que dá para os fascistas uma imensa quantidade de discursos para deslegitimar o processo numa questão menor, porque acho que há uma ansiedade muito grande em que esse processo vá num tempo rápido. E nós não podemos querer nem o tempo muito longo, mas também não o tempo muito rápido. Eu me lembro que eu fiz um artigo publicado num dos livros em favor de Lula, dos diversos que a gente escreveu, né, em que eu apontava que um dos principais sinais, depois usei isso num parecer que foi usado no Comitê de Direitos Civis da ONU e na Comissão Nacional de Direitos Humanos, onde eu mostrava que no TRF4 o prazo foi muito sintético e que aquilo era uma forte indicação de que o que queriam era impedir Lula de ser candidato em 2018. Por exemplo, o desembargador durante 6 dias para analisar o processo, etc. Então, nós temos que ter muita cautela com isso. O prazo tem que ser o prazo ótimo do direito. O Bolsonaro não pode receber intimação agora, receba daqui a 15 dias.
Isso não é um grande problema, né? Isso não... pô, mas ele está enrolando, acha que ele está, vamos dizer, usando de uma chicana para não ser intimado. O judiciário tem consultores médicos. Consulte um médico. Deixa o médico olhar a ficha médica dele, verificar, né? É assim que se deve proceder com qualquer um, né? Então, eu acho que ali, esse tipo de atitude do Supremo, eu fico muito preocupado, porque eu acho que tem que se ter noção da historicidade, do quanto esse caso é importante historicamente, que ele seja bem conduzido para gerar resultado válido, resultado legítimo, que não venha depois a ser revisto, impugnado, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que então esse foi uma decisão ruim. Em geral, tenho defendido muito as atitudes do Supremo. Você tem acompanhado isso, Thiago? Uhum. E, obviamente, há um desejo ideológico que não tem nada de jurídico ou técnico de desqualificar as decisões do Supremo. E isso é natural, é da defesa, é o que a gente tem que esperar, né? Uma coisa é quando a defesa usa desse tipo de instrumento de desqualificação. Não tem que se dar bola para isso, isso não deslegitima o processo. Outra coisa é quando o Supremo eventualmente erra. Vão haver erros? Vão haver erros. São seres humanos julgando. Mas a cada erro é papel nosso da área jurídica apontar onde houve equívoco para que ele não se repita, para que se tome cautela, né? Esse erro não comprometeu a legitimidade do processo. De jeito nenhum. Ele fez uma live no dia anterior, ele acabou recebendo intimação sem problema nenhum, não teve nenhum dano à sua saúde. Portanto, não vejo de forma nenhuma algo que o comprometa a legitimidade do processo. Mas é bom ter cautela nisso. Nós não estamos lutando boxe, nós estamos jogando xadrez com a história. Então nós temos que ter absoluta consciência disso. Até porque tem 2 cálculos a serem feitos e eles não cabem à justiça. Um deles, pelo menos, né? Que é o cálculo político. Não cabe à justiça, mas é inegável que ele existe. E para que haja uma vitimização do Bolsonaro em cima disso, é muito fácil para impregnar a opinião pública, para que isso se reverta no Congresso de uma forma favorável a uma pressão política. E nós temos visto essa relação mais íntima do que já fora, né, entre os poderes. Mas saber, em especial, o recorte que eu lhe pergunto agora, professor, é sobre esse acordão entre os líderes do Congresso, Alcolumbre e Hugo Mota, tentando afinar com o STF vamos dizer, uma gangorra, né, de penalidades para os bagrinhos, que é essa infantaria do golpe, né, e para os mentores, uns mais severamente punidos para que outros tenham a sua pena descomprimida. O quanto isso é perigoso em termos de interferência no judiciário e o quanto isso é perigoso para todo o processo envolvendo também os mentores do golpe. Veja, você colocou primeiro com muita razão, a justiça não deve funcionar por razões de estratégia de poder, de disputa de poder. Esse tipo de reflexão não é um problema da justiça. A justiça tem que funcionar por razões de justiça, né? Então, primeiro, eu faço essa crítica muito clara à intimação que houve dele. Uhum. O hospital não autorizou dessa forma que estão falando, tanto que se fosse para o hospital achar que ele não tem gravidade, o hospital deveria transferir do UTI, claro, e não mantê-lo lá, né? Então, quando o hospital mantém um paciente no UTI, está declarando que ele tem um certo estado de gravidade, que precisa de um acompanhamento constante. O que eu acho que precisa ser investigado é exatamente essas autorizações que foram dadas para ingressar gente com câmera de vídeo para fazer live, entrar visitas, quer dizer, mesmo que seja numa situação de semi-emergência, precisa ser padronizado, tem um número determinado, não pode ser assim, porque senão ele não está realmente no estado de gravidade, transfira ele para o quarto comum, né? Não há... esse hospital tem tido um comportamento, a meu ver, um pouco inusual. Era importante verificar a correção na conduta dele, precisa ver o órgão estatal, Anvisa, e precisa investigar, ver o que está vendo, claro, que comportamento é esse. Dá até uma impressão, e pode ser algo que seja uma impressão equivocada minha, que o hospital está agindo politicamente em favor do Bolsonaro. Isso não se pode imaginar, né? É algo inadequado totalmente, né?
Então, acho que precisa abrir uma investigação sobre o comportamento do hospital, objetivamente. No âmbito adequado do Ministério da Saúde, é importante que se determine, da Secretaria Local da Saúde, se não for Ministério, mas é importante que se determine, vamos dizer, a investigação da conduta do hospital nesse caso. Com relação a essa lei que você está falando, né? Como regra geral, não há problema nenhum você produzir leis que reduzam as sanções penais para determinadas condutas. Você não deve, e elas retroagem. Quando a lei reduz uma sanção penal, essa redução retroage em favor dos investigados e réus naquele momento. Isso é normal, né? Quando você aumenta uma sanção, não, aí não pode retroagir. Tem até uma expressão em latim, retroação in melius, né? Ou seja, não haver o que se chama de retroação in pejus, é coisa de advogado, né? Ou seja, você só pode retroagir se for para melhorar a situação do réu ou do investigado, nunca para piorar. O que chama a atenção, Tiago, é uma questão muito teórica. Eu tenho um livro escrito sobre o assunto, e para ninguém falar que é por conta do Bolsonaro. O livro foi publicado no começo da década de 90. Vou soltar uma segunda edição, porque eu acho que com essa coisa de anistia e esse negócio eu acho que é importante que esse livro seja publicado novamente. Ele trata exatamente do desvio de poder na função legislativa. O desvio de poder é um tipo de vício mais comum de você ver na administração pública. Por quê? Porque a lei, em geral, ela cria normas jurídicas genéricas e abstratas, e ela está condicionada só pela Constituição, e ela não implica num agir obrigatório. Como regra geral, o legislativo não é obrigado a produzir uma lei, né, porque ele é o órgão político por excelência, ele age de forma inovadora no sistema jurídico, ele cria originariamente direitos e obrigações. Enquanto que a administração pública realiza uma atividade, para usar a expressão do Celso Antônio Bandeira de Mello, ele usava até uma expressão meio arcaica, interessante, ele falava que a administração pública exerce uma função ancilar da lei, ou seja, uma função escrava da lei, né? Uhum. Então, na administração pública, o administrador público só pode agir quando a lei autoriza, né? Então, como regra geral, esse tipo de desvio, de vício do desvio de poder, de você falar que há um uso inadequado da competência para fins estranhos ao que ela foi criada, que aquela competência foi criada, é algo que não se imagina a priori na atividade legislativa, porque a finalidade da competência legislativa é o legislador que escolhe como regra geral. O problema é que, com a evolução da democracia, do modelo de democracia constitucional que nós temos, começou-se cada vez mais corretamente a se produzir leis que não são genéricas e abstratas. Leis que têm destinatários certos, ou expressamente destinatários certos, ou implicitamente destinatários certos. E aí são tipos de lei que os alemães, os portugueses também chamam de matéria administrativa, ou seja, apesar de ter a forma lei, tem um conteúdo semelhante ao da função administrativa. É o caso da anistia, por exemplo, que é um ato político praticado pela forma da lei, que beneficia pessoas determinadas. Então, você não pode usar da competência de dar anistia para querer refazer um julgamento do judiciário, para invadir competência do judiciário. O judiciário já deixou isso claro, que há abuso e desvio de poder no caso do Daniel Silveira. Só que aí não era o legislativo, era o executivo. Mas dá na mesma, porque o conteúdo é o mesmo, né? O executivo produziu um indulto para o Daniel Silveira sem alegar razões humanitárias, alegando razões de revisão da decisão judicial. Se for pegar a lei de anistia agora, se for ver o conteúdo, está muito evidente isso, a meu ver, de que o que se pretende ali é substituir o judiciário numa decisão judicial. Isso não pode haver. Agora, essa nova hipótese de lei que estão fazendo, não, vamos reduzir as sanções de quem executou a tentativa de golpe, vamos manter penas graves para quem planejou, pensou, liderou, etc. Além de eu achar esse tipo de coisa uma discriminação muito difícil, porque eu acho que tentar golpe é sempre tentar golpe, né? Quando você viu o sujeito
daqueles que quebraram as coisas lá no Supremo, indo para a internet, eu vi algumas provas, fiquei impressionado. O sujeito, não, nós vamos lá para derrubar esse governo e os militares vão intervir. Quer dizer, o sujeito pregando claramente golpe. Ele não estava indo lá para fazer uma baderna. Não. Ele participou de uma logística, pegou um ônibus, querendo ir lá para poder estimular e pressionar os militares a intervirem, ou seja, para dar um golpe de Estado. Chegaram lá para fazer essa manifestação e a quebraram tudo. Então, quer dizer, a impressão que me dá, eu preciso refletir melhor, essas coisas, para a gente dar um ponto de vista jurídico, precisa ter uma reflexão. Preciso ouvir os outros falando também, não é só a gente ficar pensando e falando. A produção do conhecimento jurídico, como qualquer conhecimento humano, se dá entre as pessoas e não nas pessoas. A gente tem que dialogar, e é no diálogo que a gente vai construindo. É uma questão muito nova essa. Mas a impressão que me dá é que há esse vício de estarem querendo, na realidade, anistiar uma parte ali, uma semi-anistia, mas, de qualquer forma, um benefício indevido, querendo substituir o judiciário no julgamento. Então, se caso isso se demonstre, é que nesse segundo caso não está tão claro isso que... A lei de anistia é claramente uma substituição do judiciário. Esse segundo caso é uma coisa mais na fronteira entre o que é a possibilidade legislativa de reduzir penas para algumas condutas e o que é uma intervenção indevida num julgamento judiciário. Então, eu preciso refletir um pouco, mas a primeira impressão que me deu, e talvez eu esteja errado, eu preciso refletir, é de que se pretendeu ali, na realidade, uma intervenção indevida num juízo do judiciário que é próprio dele, né?